Quero que você preste bem atenção naquilo que Deus tem para nós hoje. Hoje nós vamos trazer uma palavra que fala sobre fé. Nós vamos falar sobre o nascimento de uma nação. Nós temos 3 começos. Gênesis, começando com Adão. Nós temos Gênesis capítulo 6 ao 7, começando com Noé. E nós temos Gênesis a partir do capítulo 12, começando com Abrão. Certo? Então nós temos Gênesis capítulo 1, né, começando com Adão. Nós temos capítulo 6 e 7 começando com Noé, e a partir do 12 começando com Abraão. Quando o mundo se rebela, Deus trata com um homem. Quando o mundo se rebela, Deus lida com um homem. Nós vemos a Torre de Babel. De dentro daquela confusão vem uma chamada de Deus. Deus, a partir dali, dará origem à nação de Israel através de Abraão. E aqui nós vamos ver muitas lições para nós como indivíduos. Deus tratando conosco por meio dessa palavra. E também, esse texto, a gente pode aprender muitas lições de uma nação aguardando as bênçãos de Deus. Amém? A Bíblia é maravilhosa, queridos, porque a Bíblia, ela nos fala de Deus se relacionando com a sua criação. E a partir daqui, nós vamos entender Deus chamando Abraão para uma vida de fé. E eu tenho certeza que isso vai falar muito, particularmente com cada um de nós, como seres humanos, como pessoas, né, que Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. Eu gostaria que você primeiramente abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler o verso 8 ao verso 10. Hebreus, capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus, todo o capítulo 11, nós vamos ver esse capítulo inteiro falando de fé, falando da natureza da fé. E aqui, a partir do verso 8, que é o texto em que nós começaremos a tratar, falando especificamente deste homem, Abraão. A partir do verso 8, a Bíblia começa tratando na carta aos Hebreus, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Agora abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 1 até o versículo 3. Gênesis está logo depois da capa da Bíblia. Capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Diz assim, Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Partiu, pois, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor, eis a tua palavra essa noite, e eis aqui o teu servo em tuas mãos, para que o Senhor use-me consoante a tua graça. Tira do nosso meio tudo aquilo que vai tentar, porventura, tirar a compreensão da tua palavra. Nós repreendemos agora, no poder do nome do teu Filho Jesus, ó Deus. Usa-me consoante o teu querer, Pai, e fala conosco essa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus chama Abraão para viver uma vida de fé. Quantos de nós somos chamados por Deus para viver essa vida de fé? Nós vamos ver aqui no texto que Abraão sai da sua casa, sai da sua terra. Abraão, ele era natural de Ur dos caldeus. Ali Abraão tinha a sua vida estabilizada, tinha seus bens, tinha seu trabalho, a sua família. Sarai era a sua mulher. E ele sai dali de Ur dos caldeus, a pátria dele, quando Deus o chama. E grande surpresa também para os arqueólogos é que aquela cidade, há muito tempo atrás, ela era uma cidade desenvolvida, Ele era uma civilização adiantada, aquela cidade. E Abraão, ele sai daquele lugar, uma chamada de Deus. E interessante que Deus chama Abraão e diz: vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus, ele chama Abraão para viver uma vida de fé. Não era algo que estava acontecendo, Abraão não estava vendo nada ainda. Deus estava chamando ele para mostrar para ele, e ele obedece, ele vai. Nós vamos ver aqui, no decorrer da mensagem, que a gente vai entender que Abraão, ele é o primeiro grande empreendedor da Bíblia, porque ele é chamado para viver algo novo. Ele devia aqui, na verdade, voltar-se da riqueza para aquela chamada para o mundo, algo que ele já tinha, e aí Deus tira ele daquele lugar e chama para o mundo, chama para algo desconhecido. E é aqui que a gente começa a entender que Abraão, ele realmente começa a viver uma vida sobrenatural, ou seja, a gente pode compreender na nossa linguagem popular, cristã, uma vida de fé. E aí a gente vai entendendo que ele é esse grande primeiro empreendedor. Isso nos lembra também os primeiros peregrinos deixando a Europa para viver no Novo Mundo, quando eles foram pregar também o Evangelho, tá certo? E aqui a gente deve considerar as provas de fé que Abraão passou. Quantos de nós aqui já tivemos provas de fé na nossa vida? Quantos de nós já fizemos alguma coisa
que realmente foi algo que demonstrou fé, que a gente se desligou de algo da nossa estabilidade, daquilo que era palpável, daquilo que nós estávamos vendo, porque dificilmente a gente abre mão de algo que a gente tem, né? Ali a gente está correndo atrás da estabilidade, de um emprego que nos traga estabilidade, de uma estabilidade do nosso marido no trabalho, a nossa esposa no trabalho. Você já imaginou se de repente o seu marido está ali estabilizado naquele lugar e Deus o chama para algo novo? Qual será a sua reação? Olha, Deus está me chamando para sair daqui, para ir para outro lugar. Meu bem, mas tu está ganhando tão bem. Nós temos a nossa casa, nós estamos estabilizados. Ele diz, não, mas Deus está chamando. E aí, se a tua esposa pergunta assim, mas para onde é? Ele disse, eu ainda não sei. Ele disse que ele vai me mostrar. E aí complica mais ainda. É algo incerto. Então ele está sendo chamado para algo novo, ainda a descobrir, porque ainda não havia nem sido mostrado para ele o que era aquilo. E a gente vai ver aqui as provas, né, de fé que Abraão vai viver. O que ele fez? Partiu. Ele partiu do seu lugar, deixando a sua família, tudo que ele tinha ali, né, a sua cidade, Natal, e ele sai, obedecendo essa chamada de Deus. E ele foi. E no decorrer da sua vida, queridos, a gente vai vendo como Abraão se comporta nessa chamada. E aqui eu abro um parêntese agora para falar também sobre a nossa chamada de fé, na nossa conversão, no nosso arrependimento, no nosso encontro com Deus. Eu entendo aqui que agora Abraão se encontra com Deus e Deus o chama para algo novo. É como se Abraão estivesse começando agora a sua carreira de fé, como nós começamos quando a gente compreende a mensagem do Evangelho. E no decorrer da nossa caminhada, como é que a gente vai se comportar na nossa caminhada de fé? A gente vê que Abraão, como é que ele se comporta? Abraão, ele tem algumas atitudes, né, em meio a essa caminhada. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 13, aqui se você abrir Gênesis capítulo 13, você deve acompanhar aí comigo o texto. A partir do verso 8, nós vamos ver aqui Abraão dizendo a Ló, o seu sobrinho, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados, né? Acaso não está diante de ti a boa terra? Ele diz para Ló. Nós estamos vendo uma atitude de Abraão na sua caminhada de fé, abrindo mão aqui, né? Ele recusou competir com o seu sobrinho e se sobressair, ou seja, ganhar aquilo ali, se dar bem. Porque a terra estava ali diante dos dois. E ele dá para Ló a opção de escolher a melhor terra. Então a primeira coisa que Abraão, a gente vê ali, em um sentimento de um homem que realmente havia se encontrado com Deus. E a partir de aqui nós estamos vendo no comportamento de Abraão, que ele é um homem que ele já expressa confiança no sustento divino. Ele diz, faz a tua escolha, a terra está diante de ti. Então ele abre mão de escolher primeiro, de competir, de escolher o melhor, porque ele já estava vivendo por fé. Então o homem de Deus, ele faz isso. Ele não vai discutir, ele não vai querer ganhar o melhor, não, porque o melhor é Deus para ele. Ele já tem o melhor. E Abraão, ele já tem essa consciência. A fé nos faz ver além. Ele não faz nos ver, não é a nossa visão. A nossa visão, ela é curta. A visão humana é curta, mas a visão espiritual, ela está além. É algo que a gente vê além. Tem uma irmã da igreja aqui que eu acho interessante. Ela diz assim, pastor, eu vejo longe, né? Eu acho engraçado ela falar isso. Eu vejo longe, pastor, né? Eu enxergo as coisas longe, né? Então,
falando dos relacionamentos das pessoas. Ela diz que ela entende as pessoas, ela compreende se as pessoas são gananciosas, se as pessoas são invejosas, se as pessoas são falsas. Ela diz que ela vive longe disso. Então isso é um certo discernimento natural que ela acha que ela tem. Mas nós estamos vendo que no caso de Abraão, não é simplesmente uma experiência, algo empírico, que ele pode trazer para a sua vida e discernir o comportamento das pessoas. Mas Abraão está vendo pela fé. Abraão está tendo um comportamento de fato de um homem que está aceitando viver pela fé, irmã Adriana. E nós estamos vendo nesse comportamento dele. Outra coisa que nós vamos ver no comportamento de Abraão, Wanda. Abraão foi um homem que se comportou pela fé. Ele praticou atos de fé. Nós vamos ver no verso 14, o verso 20. O verso 20 ele vai dizer assim: bendito seja o Deus Altíssimo. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Nós estamos vendo que as atitudes de Abraão era de um homem que de fato havia se encontrado com Deus. Era um homem que de fato tinha fé na sua vida. Ele não brigava por coisas pequenas, por bens materiais, ele abriu mão. Agora nós estamos vendo Abraão sendo um homem liberal, dando dízimo de tudo o que ele tinha. Nós estamos vendo aqui que Abraão deu dízimo de tudo que ele possuía. Abraão não deu dízimo de uma parte do que ele possuía, mas Abraão deu de um tudo que ele possuía. Abraão abriu mão de tudo que ele possuía e ele pegou e deu o dízimo por inteiro. Nós estamos vendo que o homem que vive uma vida de fé, ele é por inteiro ao Senhor. Abraão deu dízimo de tudo o que possuía. Outra coisa que Abraão também recusou foi ser recompensado pelo rei de Sodoma. Nós estamos vendo aqui, na Bíblia, no capítulo 14 ainda, a partir do versículo 22, que diz: mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Abraão já tinha consciência da soberania de Deus e de um Deus Criador. E é aqui, amados, que acabam todas as nossas crises existenciais, quando nós enxergamos pela fé que existe um Deus que criou os céus e a terra. Ele é o Altíssimo, Ele é dono de tudo e nada foge do controle das suas mãos. Essa era a visão que Abraão tinha de Deus. E o homem que tem, quando o homem chega a ter essa visão, é porque ele está vivendo por fé e não por vistas. Ele está vivendo por fé. E Abraão aqui, nós estamos vendo que há uma declaração, mas Abraão lhe respondeu. Olha o que Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Nós estamos vendo que neste ato, Abraão dá testemunho do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele está professando fé em um Deus soberano, o Deus Criador dos céus e da terra. E juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nenhuma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Abraão estava dizendo: a minha vida pertence a Deus. O que eu tenho e o que me vier é Deus que vai me dar. Ele é quem me sustenta. Então nós estamos vendo: nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, aqueles que estavam com ele. Então ele diz aqui que nada ele queria, ele recusou a recompensa do rei. Alguém, amados, que vive por fé, tem essa atitude que Abraão teve, atitude de fé.
Nós estamos vendo aqui que a chamada de Deus para Abraão é viver uma vida de fé. E nós temos visto que na caminhada de Abraão, ele demonstra por meio da atitude dele, que de fato ele obedece essa chamada. E ele permanece, ele persevera. Porque nós somos chamados para perseverar e não para retroceder. Deus nos chamou, a própria palavra diz que ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de moderação, para continuar. A própria palavra diz lá em João, no capítulo 15, no versículo 16, ele diz assim: olha, não fostes vós quem me escolhestes, mas eu escolhi a vós, assim como ele escolheu Abraão. Escolheu Abraão, chamou Abraão para viver uma vida de fé, e ele obedeceu. E nós estamos vendo que a atitude de Abraão, ele não tutubiou, ele praticou. Ele cria num Deus soberano, num Deus que sustenta. Ele deu dízimo de tudo que ele tinha. Ele declarou para os homens que ele não dependia dos homens, mas dependia de Deus. Ele não temeu a caminhada, queridos. Ele não temeu. Ele ainda estava na caminhada. Ele ainda não avistava a promessa que Deus havia dado. Mas nós estamos vendo que Abraão está passando pela prova. E isto é a prova de fé de Abraão. Mas nós estamos vendo que ele permanece firme. Os comportamentos de Abraão são comportamentos de um homem que tem fé, que está guardando a fé. Como Paulo disse, combati o bom combate. Aqui Abraão está combatendo o bom combate na caminhada da fé. Combati o bom combate, completei a carreira, mas eu só completei a carreira porque eu guardei a fé. Aleluia! A fé é o combustível. A fé é aquilo que nós estamos vendo. A fé é aquilo que nós estamos aguardando. A fé é a esperança que alimenta a nossa vida. A fé, nós não podemos abandonar a fé. Nós temos que crer. O Senhor nos chama para crer. Tudo, amados, toda a palavra de Deus para a humanidade, para nós, é que nós creiamos. Ele está nos chamando para crer, porque o homem está desacreditando o estado de solidão do homem, o estado de necessidade do homem, faz com que ele desacredite, com que ele ache que não vai chegar, porque ele não vê possibilidades, porque ele olha para si e vê aquilo que ele é hoje, o trapo que ele é, e ele não acredita. Ele acha que não há mais horizontes. Mas quando Deus chama o homem para viver pela fé, o homem começa a olhar Deus diferente. E quando seus olhos se abrem, ele começa a dizer como Abraão disse. Ele declara: Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que tem o controle de tudo em suas mãos. Ele começa a declarar como salmista: eu olho e vejo os montes. Eu olho e vejo os montes. O salmista diz: eu estou olhando os montes, mas o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Mas qual é a certeza, queridos? O que faz ele crer que o socorro dele vem do Senhor? Porque ele crê que o quê? No Deus Criador dos céus e da terra. Criador dos céus e da terra, soberano, tem o controle de tudo em suas mãos. Tudo foi criado por ele. Tudo está no controle das suas mãos, queridos. Se a nossa mente parar um pouco, se nós pararmos um pouco para pensar, queridos, como é a criação, como é tudo, né? Os mares, os rios, água salgada, água doce, peixe da água doce, peixe da água salgada, bagre, né? Gurijuba, bagre da água doce, gurijuba da água salgada, duas coisas boas. Irmão, e o peixe sai da água salgada e não está salgado. Olha que coisa, nós temos que botar sal para temperar. Então isso é mistério de Deus. E não é só isso.
a gente pensar, a gente olhar o encontro das águas, todo rio corre para o mar. Os rios correm para o mar. Irmãos, são muitas coisas lindas que tem. O controle das estações, o dia, a noite, o sol, a lua, um governa a noite, outro dia, tudo isso. Se a gente for ver o controle de tudo isso, como é tudo colocado em ordem. Por isso, queridos, que ele diz o Criador dos céus e da terra. É tudo isso. Ele pensa em tudo isso, ele começa a olhar tudo isso. Ele começa a pensar nisso, na beleza da criação, na ordem das coisas, tudo em seu devido lugar. A mulher que gera um filho e que fica dentro dela 9 meses. Amados, olha, é Deus. E nós somos chamados hoje para despertar essa fé. Você que está com medo de uma barata, talvez. Essa semana meu neto passou uma semana lá em casa. E aí nós estávamos distraídos, ninguém sabia onde Samuel estava. Que agora ele também, eu vou chamar ele para ser mídia da igreja. Que ele não larga o celular, só quer saber de celular, de jogar. Quando eu chego, porque eu sou mais brando com ele, né? Quando ele me olha, ele já diz assim: vovô, não quer jogar. Eu penso que ele está alegre porque eu estou chegando, mas é por causa do celular. Que está todo mundo despreocupado, irmã Ruth, quando pensa que não, rapaz, cadê Samuel? Que eu vejo, eu grito, que eu, ixi, rapaz, o que foi que aconteceu? Eu chego lá, uma barata, Samuel em cima do sofá, com medo de uma barata. Às vezes nós estamos assim, queridos, com medo de algo tão insignificante que eu cheguei lá e Deus, ele faz assim. Ele vê, ele chega, nós estamos apavorados, com medos, acuados, ele chega e faz como eu fiz com aquela barata. Tira todo o medo. E ele sorriu e me abraçou. Sentiu segurança. Queridos, é isso que Deus, ele quer fazer essa noite. O que Deus está dizendo para você é que ele é Deus na tua vida. Não há nada que seja maior do que ele, é isso que ele está dizendo. Nós estamos vendo Abraão sendo chamado para uma vida de fé. E Abraão pratica a fé, vive a fé na sua caminhada de fé, não desiste da fé, porque ele crê nesse Deus. E agora, queridos, Deus chama Abraão para uma vida de fertilidade. O versículo 2. O versículo 2, Alisson: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Deus está chamando Abraão: farei de ti uma grande nação. Olha, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Deus é um Deus de recompensa. Ele compensa você. Se Deus te chama para algo e diz te abandona isso, Ele vai te compensar. Aqui Deus está chamando Abraão para uma vida de fertilidade. Farei de ti uma grande nação. Compensação por Abraão ter deixado o seu país. De ti farei uma grande nação. Ele está sendo compensado por Deus, porque Abraão deixa o seu país, a sua nação, e Deus está dizendo para ele: de ti farei uma grande nação. Nós estamos vendo aqui também os descendentes atuais de Abraão. Abençoar-te-ei, eu vou te abençoar. Deus está dizendo para você, essa bênção também é para nós. Abençoar-te-ei, compensação, por quê?
qualquer alegria terrena que Abraão poderia ter. Ele está dizendo: eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Tudo aquilo que você pode olhar aqui como bênção, aquilo que pode promover alegria na tua vida, eu vou te abençoar. Deus está compensando Abraão aqui por qualquer alegria terrena que ele poderia ter. Deus está compensando Abraão porque ele teve fé, porque ele abandonou aquilo que ele já tinha como estabilidade para sua vida. Amados, somente pela fé, o homem pode ser assim satisfeito, somente pela fé. Sabe por quê? Porque muita gente está aí, triste, está correndo atrás, está chorando, porque ainda não conquistou, porque ainda não conseguiu, porque não é satisfeito. Mas quando o homem dispõe de fé, ele é satisfeito. E Abraão estava assim. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre ele. Não era aquilo que ele considerava bênção, não. Não era aquilo que ele considerava bênção, que nós atribuímos, porque muita gente atribui riqueza, bens materiais, sucesso na vida material como bênção de Deus. Somente isso. Mas a bênção que Abraão tinha na vida dele era a fé. E é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de bens, nós precisamos de fé. Sabe por quê? Porque a fé nos faz ver algo invisível. A fé faz aquilo que não existe existir. A fé é algo sobrenatural. A fé traz a bênção de Deus para nós. E nós ficamos satisfeitos. Nós não vivemos. O homem que vive pela fé é aquele que não vive pelas circunstâncias, que não vive por aquilo que está acontecendo em sua volta, mas ele vive confiando. A esperança está irradiando no seu coração, porque ele sabe que Deus está com ele. Engrandecerei o teu nome, engrandecerei o teu nome. Compensação por deixar a sua parentela. Nós estamos vendo, queridos, como as coisas, o controle de Deus, o comando de Deus na vida de Abraão, quando ele corresponde à chamada de Deus para a sua vida, Deus vai compensando a vida de Abraão. Compensação por deixar a sua parentela. Sabe o que acontece aqui? O nome de Abraão já estava escrito do céu. Quantos de vocês querem o nome de vocês escrito no céu? Será que nós estamos querendo o nosso nome escrito no céu? Ou nós estamos sempre só querendo que o nosso nome esteja escrito lá no concurso que a gente fez? Será que nós estamos preocupados só com isso? Irmãos, quantos de nós estamos preocupados em guardar a fé? Para que o nosso nome esteja escrito no céu. Isso é muito sério. A chamada de fé que Deus faz para nós é isso. Guardar a fé é isso, queridos. São atitudes que demonstram de fato fé num Deus que tudo pode. E nós estamos vendo como as coisas vão acontecendo na vida de Abraão. Abraão sai da sua parentela. Ele é compensado. Engrandecerei o teu nome. O nome de Abraão já estava escrito lá no céu. Abraão é reverenciado por milhões. Abraão hoje é conhecido como o pai da fé. É reverenciado. Eu estou pregando hoje sobre Abraão, pai da fé. Nós estamos sendo inspirados pela vida de Abraão hoje, o
pai da fé. Milhões de pessoas. Antigo Testamento. A promessa da bênção. Tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Compensação por Abraão ter deixado lá a oportunidade de serviço, aonde ele estava na sua nação, ocupado com aquilo que ele estava fazendo. Abraão, se tu uma bênção, tu serás uma bênção. Cristo nasceu na genealogia de Abraão. Tu serás uma bênção. Isso é promessa de Deus, querido, para Abraão. Por quê? A compensação, porque Abraão ouviu a voz de Deus quando Deus o chamou para sair da sua casa, da sua parentela e ir para uma terra que ainda ia ser mostrada e deixar tudo ali. E as coisas vão acontecendo na vida de Abraão. Gradativamente Abraão não abandona a fé, mas permanece firme. E Abraão pratica a fé, obedece, é um homem honesto. Nós estamos vendo que gradativamente ele não abandona a fé. Ele não trapaceia no meio do caminho, mas ele permanece firme. Quantos de nós aqui já retrocedemos? Quantos de nós estamos quase retrocedendo por pouca coisa, por pequenas coisas, coisas insignificantes? Deus está falando conosco. Deus está nos chamando para uma vida de fé. E é isso, queridos, que está acontecendo hoje aqui. Deus está chamando você pessoalmente para uma caminhada de fé. Hoje à noite é uma noite que nós devemos retornar à vida de fé dos nossos pais. Abraão, nós devemos retornar para viver a vida de fé que Abraão viveu. Quantos estão dispostos a retornar para viver uma vida de fé? Deus está chamando você. Eu lembro que eu estive em São Paulo, eu estive pregando em uma igreja, e após o culto um irmão me chamou. Ele disse: irmão, nós tivemos um irmão aqui que ele saiu da igreja, eu queria que a gente fosse visitar ele, porque ele estava vindo para a igreja um dia com a família dele, e era no inverno, estava período de chuva, e ele saiu de casa, ele não trouxe sombrinha, né? E disse que ele orou no meio do caminho: Senhor, que não chova, porque eu estou indo para tua casa. E a chuva molhou ele, a família voltou para casa e nunca mais foi para a igreja. Às vezes você diz assim: pastor, mas será que isso acontece? Acontece, queridos. Pessoas infantis na fé. Está no inverno, sombrinha. Vai para a igreja, pai da sombrinha. Não vai orar para não chover, porque tem que cair chuva para vir a lavoura. É o tempo dela. É a ordem natural das coisas. Existem coisas que estão estabelecidas naturalmente por um processo de sobrevivência, e nós não somos tolos. Deus criou você inteligente para entender isso. Agora, como nós estamos vendo aqui, viver uma vida de fé como Abraão viveu, uma chamada de Deus para ele, para viver a obediência, para viver o desprendimento dos bens materiais, confiando em um Deus que sustenta, devolvendo o dízimo de tudo que tinha, acreditando no sustento de Deus, vivendo honestamente. Isso é diferente. E nós todos os dias somos desafiados a viver essa vida. E quantos retrocedem do caminho? Quantos voltam do caminho? Quantos desistem no meio do caminho? Quantos não chegam até o final? Porque não vivem uma vida de fé. Deixam a caminhada. Queridos, Deus chama Abraão para viver uma vida de divina amizade. Você quer ser amigo de Deus? Olha o que Deus disse para Abraão.
Deus chama Abraão e ele diz no versículo 3: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha, queridos, Deus está ali como amigo dele. Abraão, eu estou cuidando de ti. Ninguém vai fazer nada contra ti, porque a minha mão vai estar estendida a teu favor. Uma vida de amizade com Deus. Por quê? Porque Abraão obedeceu, irmã Ruth. A condição dessa amizade estava na obediência de Abraão, em ouvir essa chamada e aceitar, seguir esse caminho, trilhar esse caminho, Alisson. É um caminho difícil, árduo, mas Deus está conosco. Nós vamos chegar. Ele não vai abandonar. Ele diz: eu vou estar contigo, eu vou te abençoar. Ninguém vai poder lançar nada contra ti. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tem tudo a ver com isso. Irmãos, o macumbeiro pode fazer a macumba que fizer, na encruzilhada que fizer, chamar os demônios que tiver, ele não pode te amaldiçoar, porque tu já fostes abençoado por Deus. Tu és abençoado, tu és abençoada. Nada pode chegar à tua tenda para te amaldiçoar. Nada. Então não tenha medo. É essa a palavra de Deus para nós. Nenhuma nação que tentou maltratar Abraão, nenhuma nação que tentou maltratar Abraão sobreviveu. Todas elas foram destruídas. E Deus manteve Abraão inteirado do plano na vida dele. O Salvador prometido, Jesus Cristo, veio da linhagem de Abraão. Todos nós somos abençoados por meio de Abraão. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Por quê? Porque nasceu Jesus da linhagem de Abraão. E a bênção de Deus para a humanidade foi Jesus. O Filho vos nasceu e um Filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. Aleluia! Porque nasceu o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Louvado seja Deus. E nós somos abençoados por Jesus, que veio da genealogia de Abraão. E todos nós, queridos, nos tornamos uma bênção para outros, à medida que nós andamos intimamente com Deus. Porque quando você prega o Evangelho, quando você leva a notícia da salvação de Jesus, você está abençoando uma pessoa, você está abençoando uma família. Você está entendendo o propósito de Deus na vida de Abraão, o alcance que essa bênção de Abraão teve e chegou até você. Eu quero que você fique em pé agora. E eu quero perguntar a você, se você vai responder a essa vida de fé como a vida de Abraão para Deus essa noite. Deus está chamando você a uma vida de fé. Quantos aqui têm orado, queridos? É interessante que quando eu estava procurando algo para trazer para a igreja hoje, e já há um mês eu tenho colocado algumas pessoas que saíram daqui da igreja em oração. Eu estou orando por essas pessoas e eu disse para minha esposa assim: Patrícia, eu vou orar pelos irmãos que saíram da igreja, para que eles retornem à igreja. E assim, é interessante que tem duas irmãs que estão aqui que já foram daqui da igreja. Elas não estão congregando aqui, mas elas não voltaram para a igreja ainda. Elas vieram visitar a igreja. E é interessante como Deus estava confirmando isso comigo. A Andressa está aqui juntamente com a sua irmã,
A Rafaele, que eu sempre vejo ela nas filmagens da igreja, ela dançando na coreografia da igreja. Ela era bem menor, né? A Rafaele, uma bênção aqui. Eu me senti muito feliz ali, porque é uma sintonia, é Deus confirmando algo da mensagem, é Deus confirmando algo do propósito dele na minha vida, daquilo que eu tenho buscado diante de Deus, né? Então Deus, ele faz assim, ele alegrava o meu coração quando eu vi elas entrarem, né? Então que surpresa boa, porque é algo que eu tenho pensado nisso. Então, queridos, hoje eu penso com vocês e eu faço uma pergunta: quantos de nós aqui temos orado por pessoas que já não estão mais aqui? Quantos de nós temos orado pela comunidade que precisa ouvir do Evangelho? Quantos de nós temos pregado o Evangelho? Quantos de nós temos sido bênçãos para o nosso vizinho? Eu tenho visto algumas pessoas convidarem algumas pessoas. Por exemplo, a Samara, ela convidou algumas pessoas. A Amanda, ela trouxe uma amiga dela que hoje está aqui, congregando conosco, né? Então algumas pessoas, o João Pedro, ele tem trazido alguns amigos para estar aqui conosco. O Lelis tem trazido o seu cunhado e a sua cunhada para estar aqui conosco. Então algumas pessoas têm convidado algumas pessoas para estar aqui. A irmã Adriana convidou algumas amigas para estar aqui. Então estabeleça isso, querido. Seja bênção. Você entende a palavra de Deus hoje? Nós somos chamados para viver uma vida de fé, para ser bênção na vida de outras pessoas. E nós estamos aqui porque Abraão, ele foi uma bênção. Ele permaneceu uma bênção. E nós somos abençoados pela vida de Abraão. Amém? Amém. E você é chamado hoje para viver essa vida de fé. Estou vendo que a irmã Lurdilene, ela trouxe uma pessoa hoje para a igreja. Ela trouxe o irmão Fredson. Fazia dias que ele não vinha. Eu acredito que ela deu um cheiro nele. E ela disse: meu bem, você está muito cheiroso.